Aí, ó, uma questão muito interessante aqui que envolve quantidade de movimento e velocidade relativa e centro de massa. Muito boa essa questão. Segundo um observador acoplado a um referencial inicial, duas partículas de massa A, MA e MB possuem velocidade VA e VB. Qual a quantidade de movimento que o observador preso ao centro de massa do sistema mede para a partícula A? Então temos essas opções aqui. Okay. Então veja só. Ita 91, né? 91. Seguinte, você tem aqui um observador, tá? Apoiado a um centro de massa, a um referencial inercial. E aqui ele observa as partículas MA e MB com velocidades aqui genéricas, tá? VB. Então, elas têm aqui um centro de massa que está, por exemplo, nos pontos X aqui, XCM, tá? XCM é o centro de massa. Esse cara, ele mede essas velocidades aqui, ó, são medidas em relação a O, tá? Esse cara está medindo aqui, ó, esse cara O aqui está medindo. Ele quer saber, para um observador centrado bem aqui, qual que vai ser a quantidade de movimento que esse observador vai ver para a partícula A. Então, a gente já vê que a quantidade de movimento para a partícula A em relação ao centro de massa é igual a massa de A vezes a velocidade que A tem em relação ao centro de massa. Essa é a jogada, tá? Só que como é que esse cara mede? Então tem uma questão de velocidade relativa. Quando você tem dois observadores, tá? Medindo aqui, né? Então, esse observador O, esse observador O', né? Vamos colocar a partícula bem aqui. Se essa aqui é a velocidade que o observador nesse referencial mede, vamos chamar a velocidade, vamos chamar particular, né? A em relação a O', né? Só que isso aqui, você tem que, para você medir em relação a O, velocidade de A em relação a O, você tem que saber a velocidade com que o referencial que O' que está medindo esse valor está, né? Então a velocidade do O' em relação ao O, né? Então nós temos que a velocidade do A em relação ao O é igual à velocidade do cara medido em relação ao O' mais a velocidade dele do O medido do O' em relação ao O, né? Então fica o que? Agora vamos pegar esse negócio aqui e jogar para cá, né? O O vai ser o nosso observador O original, né? No referencial inicial. E o O' vai ser o do centro de massa. Então vamos substituir O' por centro de massa. Então a velocidade do cara aqui é igual a velocidade de A em relação ao X centro de massa, né? Mais a velocidade do X centro de massa sobre a medida em relação ao O. Então, como a gente precisa disso aqui, ó, vai ficar X em relação a O, XCM em relação ao centro de massa, é igual a velocidade do cara medida em relação a O, mais menos, né, a velocidade do X centro de massa medida em relação a O. Ok? A gente sabe que essa velocidade aqui é medida pelo observador no referencial inicial, ó, que ele fala bem no início do problema. Então fica velocidade x cm é igual a VA, né, menos velocidade do centro de massa em relação ao O. Para você medir a velocidade do centro de massa em relação ao O, você vai ter que utilizar essa fórmula aqui, ó, com velocidades medidas em relação a O. Então MA, velocidade em relação a O, mais MB, velocidade medida em relação a O, sobre MA mais MB.
Só que do enunciado ele fala que as velocidades das partículas medidas em relação a O é VA e é VB, né? Então isso aqui fica MA VA mais MB VB sobre MA mais MB. Ok? Então veja o seguinte, que a velocidade de A em relação ao centro de massa é igual a VA menos velocidade do centro de massa em relação a O, MA VA mais MB VB sobre MA MB. Se você resolver isso aqui, isso vai dar MA VA menos MA VA menos MB VB sobre MA mais MB. Você vai cortar, né? Então a velocidade em relação ao centro de massa é igual a MA VA, não, MB VB MA mais MB menos, né? Então a quantidade do movimento em relação ao centro de massa é MA MB menos VB sobre MA mais MB, que é a letra letra não tem, fica em função de peraí, teve um erro de conta. Caramba. Só um segundo. Então, só um segundo, tem um erro de conta aqui. Ó, na verdade é VCMO, né? Desculpa, eu errei bem aqui a conta. MAXCM igual a VA menos MAVA mais MB VB MA mais MB, ok? Então isso aqui vai ficar MA mais MB MA VA mais MB VA, né? Menos MA VA menos MB VB. Então isso aqui fica que VAX CM vai cortar esse, vai ficar MB VA menos VB sobre MA mais MB, ok? Então, como a gente quer agora que A em relação ao centro de massa é MA vezes velocidade em relação ao centro de massa, que A centro de massa vai ser MA MB MA mais MB, né? VA menos VB. Bom, é isso aí. Então a opção certa é a letra D.